Bom, boa noite, camaradas. A gente está aqui hoje para fazer a segunda formação com o camarada Land. A gente vai dar continuidade naquele cronograma de uma formação por mês com o Land sobre marxismo-leninismo. A gente já fez um primeiro encontro, então quem está chegando agora ou quem vir esse vídeo antes por algum motivo já tem o outro vídeo no canal do YouTube. Inclusive, como agora a gente vai postar sempre no YouTube, passar os recadinhos padrões de YouTube, né? Que quem puder assistir, comentar depois do vídeo, interagir pelo canal do PCB, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, né? Quem puder difundir aí essa nossa formação para dar uma ajudada no partido e também tarefa militante aí. Salve, camaradas. Boa noite. Bom, na última intervenção, a gente ficou meio por meados de 1848, né? O Manifesto Comunista, se eu não me engano. Sempre frisando e relembrando que, né, essa breve introdução panorâmica, cronológica, não substitui o contato, né, com as próprias obras do Marx, né? Na última exposição, falei aí de uma série de obras que vale a pena tomar contato num estudo de aprofundamento, né? O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, enfim, a Miséria da Filosofia, acho que é um livro importante desse primeiro período do Marx, né? Várias aí que eu fui citando, alguns textos soltos, então sempre vale a pena dar uma, né, complementada. Isso aqui de longe não é, né, mais do que uma introdução. Então, tentar hoje cobrir o resto da vida do Marx, né, e seu parceiro Engels, antes da gente passar aí num segundo momento para as polêmicas em torno do marxismo posteriormente, né, e o papel do Lenin nisso, e por que a gente fala então em marxismo-leninismo. Mas o que eu acho que vale a pena hoje a gente abordar, entre outras coisas, né? Como eu tinha comentado, esse período de 1848, que a gente se introduz agora, é um período que é marcado, primeiro, pelo lançamento do Manifesto Comunista, né? Pela agora Liga dos Comunistas, com o nome mudado, e um dia depois do lançamento da publicação do Manifesto Comunista, estoura em Paris, né, a Revolução Francesa, de 1848 a 1851, né, e pouco depois na Alemanha também um período de efervescência, na Polônia, na Bélgica, enfim, vários outros países da Europa, a tal da Primavera dos Povos, né, que impacta muito, tanto do ponto de vista da formulação, né, teórica, Marx e o Engels, ao mesmo tempo que confirma muitos dos postulados, né, como eu já coloquei, nesse processo da Revolução de 1848 na França, que o proletariado pela primeira vez emerge com uma força independente, né, com seus representantes próprios, com suas ideias próprias, ainda que seja depois de uma primeira derrota nas chamadas Jornadas de Junho de 1848, né, seja forçado a se coligar com os democratas pequeno-burgueses, nasce o tal da Partido Social-Democrata, pela primeira vez na história com esse nome na França, né, a Lista Eleitoral Social-Democrata. Por outro lado, enfim, né, dessa derrota e dessa debilidade dessa primeira intervenção do proletariado já confirmava um pouco alguns dos postulados que o Marx apresenta no manifesto junto com Engels, né? Então, hoje, antes de eu entrar um pouco no debate sobre a situação da Revolução de 1848 como um todo, as implicações da formulação dela para o Marx, acho que vale a pena a gente passar um pouquinho pelo Manifesto Comunista, né? Também não dá para fazer como que uma resenha dele, senão me deteria muito tempo, mas acho que vale a pena destacar algumas coisas, né? O manifesto, ele já abre colocando uma problemática bem interessante, assim, que é tal do espectro rom da Europa, né? O espectro do comunismo. Antes mesmo de um manifesto comunista, né, declarar em alto e bom som os princípios do tal do comunismo, a política europeia já debatia o tal desse espectro, né, lançando acusações de comunistas uns para os outros, né? O Marx fala: onde está o partido de oposição que não tivesse sido vilipendiado pelos seus adversários no governo como comunista? E onde está o partido de oposição que não tivesse arremessado de volta, tanto contra a oposição mais progressista como contra os adversários reacionários, a recriminação estigmatizante de comunismo, né? E daí o Marx fala: bom, então já que todo mundo está acusando todo mundo de comunista, é a hora dos comunistas dizerem o que de fato pensam, né? E aí o manifesto ele tem uma estrutura
que ele começa com o capítulo Burgueses e Proletários, né, que começa com a tal da frase famosa, que é a história de toda a sociedade até aqui, a história da luta de classes, né, e daí o Marx já demonstra o grau de maturidade das formulações materialistas da história dele, né, então ele expõe a sucessão do escravo para o servo, né, e aí para a relação de assalariamento, pinta um quadro do capitalismo também bastante dialético, né, que por mais que expõe seus problemas, suas contradições, né, e a degradação humana, né, que ele promove, né, tudo que é sagrado se corrompe, tudo, né, vira mercadoria, etc, etc. Por outro lado, também demonstra o aspecto progressivo do capitalismo, né, que rompe formas ainda mais retrógradas de dependência, de exploração, de subordinação do trabalho, né, e cria um impulso todo novo, né, nunca antes visto, para o desenvolvimento das forças produtivas num curto período de tempo, integra o processo social de trabalho não só dentro de um país, mas no mundo inteiro, né? O que tudo para o Marx é considerado bastante progressivo e que é para o Marx o que cria as condições agora para a gente então falar numa socialização dos meios de produção, né? Por isso que ele frisa, né? A burguesia desempenhou na história um papel altamente revolucionário, né? Despiu da sua aparência sagrada todas as atividades, até as mais veneráveis, né? Transformou o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciência em trabalhadores assalariados pagos por ela, né? Então ele pinta um quadro bastante contraditório, como, né, no geral a apreciação do materialismo dialético de fenômenos na envergadura de um novo modo de produção, né? Que foi esse que se tornou mundial aí com a revolução, as revoluções burguesas, né, e toda a revolução técnica que acompanha esse processo, né? Aí, enfim, um capítulo que acho que é marcado por um caráter mais histórico, de descrição da sociedade até aqui, da posição atual do proletariado nessa sociedade, dos estratos médios, né, onde ele inclui, vale a pena dizer, né, parênteses aqui, que sempre vale a pena dizer isso. Para o Marx, existe um conceito bem amplo, bem abrangente, e que vários conceitos parecidos dizem respeito à mesma coisa, que aqui aparece como Mittelstand, né, status médios, estados no sentido de estamentos médios, e daí ele cita o pequeno industrial, o pequeno comerciante, o artesão, o camponês, tal, né? E para o Marx são todas as tais das classes de transição, né, como uma parte também da terminologia vai usar, ou de um modo mais geral e corrente, a tal da pequena burguesia, que é muito comum as pessoas entenderem no sentido moral, no sentido de padrão de consumo, e para o Marx é o pequeno produtor privado, né? Seja ele o rural, que é o pequeno camponês que tem sua terra, seja o artesão, seja o pequeno industrial, seja o pequeno comerciante, seja o autônomo em algum sentido, né? Então, pequena burguesia que a gente costuma só associar alguma camada da classe média no sentido weberiano, nas classes com poder aquisitivo mais alto, com padrão de consumo cultural mais elevado, etc, etc. Para o Marx não é bem isso, né? Ele vai costumeiramente se referir à pequena burguesia para se referir aos camponeses, não necessariamente, né, os trabalhadores da cidade só e etc. Fala da posição do lumpenproletariado dentro dessa sociedade, né? Então, acho que vale a pena dar uma olhada sempre no manifesto, que é um texto que cada vez que a gente lê de novo, a gente, lendo mais Marx, pega uma camada nova, né? Tem já um grau de elaboração teórica bem grande. O segundo capítulo, né, e já ele aponta um pouco o papel do proletariado, a elevação do proletariado como classe dominante, né, uma formulação que ele usa no manifesto para descrever o que seria, né, essa derrubada da burguesia, né? E aí no segundo capítulo, que é Proletários e Comunistas, ele começa a esquadrinhar um pouco a posição dos comunistas dentro do movimento proletário, né? Isso gera alguns tipos de confusão, por mais que tenha algumas considerações interessantes aqui que eu gostaria de pontuar. E sempre recomendando que as pessoas leiam, releiam depois e debatam, né, a parte o texto, né? Mas enfim. Primeira ponderação importante que se fazer para esse segundo capítulo, que dá margem a 1000 problemas, é o Marx está debatendo numa época onde o tal do Partido Comunista, né, o Manifesto do Partido Comunista, é essa liga de emigrados estrangeiros de vários países, né? Não é bem um partido nacional, um partido operário.
Então, parte do que o manifesto coloca e catapulta, né, é o debate dessa necessidade da formação de partidos proletários independentes, que organizem os trabalhadores com independência em relação à pequena burguesia, em relação à burguesia nacionalista, ou qualquer coisa que seja. Né? Por isso, Marx coloca, os comunistas não são nenhum partido particular face aos operários, né? Não estabelecem nenhum princípios particulares segundo os quais queiram moldar o movimento. Os comunistas diferenciam-se dos demais partidos proletários apenas pelo fato de que, por um lado, nas diversas lutas nacionais dos proletários, acentuam e fazem valer os interesses comuns, independente da nacionalidade do proletariado todo. Pelo fato de, por outro lado, nos diversos estágios do desenvolvimento da luta entre o proletariado e a burguesia, representam sempre o interesse do movimento total. Né? Então, Marx fala que os comunistas não são nenhum partido particular em face dos outros partidos operários, né? E não estabelecem nenhum princípios particulares, mas se diferenciam dos demais partidos proletários. Então, o que isso quer dizer? Né? Muita gente vai fazer uma interpretação disso hoje, 2023, de falar assim, os comunistas não fazem parte de um partido independente em relação aos outros. Então, os comunistas tinham que estar todos no mesmo partido que os outros, todas as correntes operárias estão, né? Por que não? E daí é o que todos os comunistas que se dizem comunistas estão no PT vão dizer, né? Temos que estar no PT, é isso que o Marx está falando, tal, né? Acho que a desconsideração completa aqui é todo o desenvolvimento da história do movimento operário no último século. Marx aqui está dizendo, vamos ajudar os operários dos vários matizes ideológicos do movimento operário a fundar partidos independentes, né? Mais para frente, a gente vai ver várias elaborações dele do Engels, com isso já atingido, colocando mais alguns poréns nessa diferenciação entre os comunistas e as outras políticas da classe trabalhadora, né? Em especial quando eles começam a se decepcionar muito com o sindicalismo inglês, mais para frente, mas vamos entrar um pouco nisso. Mas daí também vale aqui frisar esse aspecto do não estabelecem nenhum princípios particulares, né? Para o Marx, isso é muito ligado não a um debate de princípios em abstrato, mas um debate prático que está acontecendo no movimento operário dessa época, e que depois, um pouco para frente, ele até frisa de novo. Né? Ele fala assim, as proposições teóricas dos comunistas não repousam nenhuma ideia em princípios que foram inventados ou descobertos por esse ou aquele melhorador do mundo, né? Ou sistematizador de gabinete, algumas outras traduções usam. São apenas expressões gerais das relações efetivas da luta de classes que existe, de um movimento histórico que processa diante dos nossos olhos. Né? E aí ele pondera, a partir disso, que os comunistas não estabelecem nenhuma tática particular. Né? Numa época que o movimento proletário está dividido em dizer, não, o que importa é o cooperativismo, diziam alguns setores. Né? E é do cooperativismo que vai nascer uma nova forma de produção, a favor dos trabalhadores. Outros diziam, não, é o sindicalismo que importa. Né? Outros, como já emerge em 1848, correntes como o blanquismo, falam, não, o que importa é um grupo de conspiradores que se lance a ação política insurrecional e tome o poder. Né? Marx é o primeiro que vai dizer, olha, para nós não importa nenhuma forma de luta em particular, todas são igualmente válidas em determinados estágios da luta. Né? O Lenin é alguém que vai pegar isso com muita fineza mais para frente num texto dele, para quem interessar, que chama A Guerra de Guerrilhas. Né? Dessa questão do marxismo não estabelecer, por princípio, não, ato de rua é que é bom, a greve geral é melhor. Não, tá bom, mas em cada momento da luta é possível passar de um ao outro? Qual que é o que prepondera? Né? Como é que a gente se apoia nas tendências materiais dessa luta que já está em curso à nossa frente para desenvolvê-la? Né? Aí também nesse capítulo Marx desenvolve alguns aspectos, né? Um pouco programáticos, fala da suprasunção da Aufhebung, da propriedade privada, né? Coloca também, acho bem interessante, algumas reflexões sobre gênero, né? A seu modo, quando fala que os comunistas são acusados pelos burgueses de quererem estabelecer a comunidade de mulheres, para que todos os homens usufruam de todas as mulheres. E o Marx ironiza, né? Só é possível que eles pensem isso de nós porque eles estão admitindo que não vê na mulher nada mais do que um bem de capital para reproduzir prole. Né? E daí ele faz a crítica da família burguesa, fala da dissolução dela, que já está em curso, que na sociedade socialista, né, se completará, etc. Né?
comenta também o fato de que o próprio capitalismo abole a propriedade privada, né? Ele já antevê aqui que esse capitalismo concorrencial vai gerar monopólios, né? Já percebe uma coisa que nenhum liberal até hoje consegue entender, né? Eles acham que os monopólios são produzidos pela intervenção do Estado na economia. Eles não percebem que o processo concorrencial, ele próprio, ao produzir vitoriosos e derrotados, que são absorvidos, tem seu capital absorvido pelos vitoriosos, produz uma tendência ao monopólio, né? Que reproduz a concorrência numa escala internacional. A gente vai ver no Lenin o que isso significa um pouco, mas enfim. Então isso tudo já está bem presente aqui para o Marx no manifesto, né? Daí a crítica à nação, aos limites estreitos da nação e aos nacionalismos burgueses, né? E coloca um pouco no final algumas colocações que eu acho que vale a pena também sempre retomar. Ele fala, já vimos que o primeiro passo na Revolução Operária é a elevação do proletariado à classe dominante, a conquista da democracia pela luta, que eu acho que é uma ideia que tem muito a ver com o poder popular, né? Com, enfim, essa democracia de massas que no processo revolucionário de organização das massas trabalhadoras, pobres, constitui uma democracia de novo tipo, né? O Marx está tateando aqui nos soviets, mas isso nunca tinha acontecido, né? Ele não podia nada mais do que postular essa democracia insurrecional, meio do tipo jacobino, né? Da época da convenção, etc., né? Fala que o proletariado usará sua dominação política para arrancar pouco a pouco todo o capital à burguesia e para centralizar todos os instrumentos de produção na mão do Estado, isso é, do proletariado organizado como classe dominante. Ele estabelece um paralelo aqui entre Estado e a própria organização da classe como dominante, e para multiplicar o mais rapidamente possível a massa das forças de produção. Naturalmente, isso só pode acontecer por meio de intervenções despóticas no direito de propriedade e nas relações de produção burguesa, e medidas que parecerão insuficientes, insustentáveis, mas que no curso do movimento levem para além de si mesmas e são inevitáveis como meios de revolucionar o modo de produção, né? E aí coloca um pouco algumas medidas que em vários países, apesar das diferenças dele, podem fazer sentido. Então, expropriação da propriedade fundiária, emprego das rendas da terra para despesas do Estado. Essa proposta 1 do Manifesto Comunista, um negócio que muitos comunistas não lembram, mas o Marx a vida inteira brigou pela tal da nacionalização das terras, né? Enquanto ele tem um texto depois mais para frente sobre isso, que vale a pena também quem se interessar pelo tema fundiário, urbano e rural conferir, né? Enquanto o movimento, a Revolução Burguesa, a Reforma Agrária Burguesa produz o que ele chama de reforma agrária parcelar, né? Que pega a grande propriedade fundiária nobre, parcela em várias pequenas partes, divide entre vários pequenos proprietários, pequenas famílias camponesas, estabelece uma base de massa de pequenos proprietários rurais para apoiar o regime capitalista, né, com todas as suas contradições, muito diferente do que o Marx está propondo, né, que de pensar, não, a grande produção capitalista já é mais eficiente que isso, ela precisa ser socializada, né, a gente precisa do agronegócio na mão dos operários agrícolas e não de milhões de pequenos camponeses, né, dispersos, esparsos. Isso dá uma briga enorme hoje na esquerda brasileira, onde predomina uma visão do MST da reforma agrária parcelar. Então, para o Marx, isso, inclusive, era a condição para ele, a renda da terra começar a ser cobrada pelo Estado, permitiria o fim de diversos impostos. Não à toa, a segunda coisa que daí ele propõe aqui é um pesado imposto progressivo, né? Um fortíssimo imposto progressivo a partir dos níveis de rendimento das várias camadas da sociedade. 3, abolição do direito de herança. É outra pauta que a gente não debate muito hoje, mas está aqui na terceira do manifesto. Confiscar a propriedade de todos os rebeldes contra revolucionários, né, tal. Centralização do crédito na mão do Estado, dos transportes, multiplicar as fábricas nacionais. Enfim, tem uma série de medidas, educação pública e gratuita de todas as crianças, fim do trabalho infantil. Apresenta algumas bandeiras aqui que vale a pena sempre olhar e pensar, óbvio, né, sempre refletir. Pá, beleza, ele escreveu isso em 1848, o que mudou, o que disso a gente conquistou, qual que era o contexto onde ele colocava isso e o que isso significa para o nosso contexto de hoje, né? Nenhuma análise mecânica. E aí o terceiro capítulo do livro, que costuma ser bem menosprezado, mas é particularmente interessante nesse exercício de passado e presente,
que é Literatura Socialista e Comunista, onde ele começa a falar de alguns tipos de socialismo, além do socialismo científico que ele está cunhando, né? Primeiro ele fala do socialismo reacionário, e daí ele fala do socialismo feudal, né? Cita alguns autores aí que, enfim, na crítica ao capitalismo, valorizam aspectos comunitários da propriedade feudal, né? Idealizam ele em oposição ao capitalismo nascente, que tem destruído a humanidade, degradado as condições de vida humana, é antinatural, anti, né, vontade de Deus, por isso não à toa ele cita o socialismo cristão como um exemplo disso, né? Cita também aí o socialismo pequeno burguês, deixa eu ter uma parada aqui. Socialismo pequeno burguês, que daí ele vai relacionar bastante com o pequeno campesinato, né? E um autor especificamente, um economista político francês, que é o Sismondi, que o Lenin polemizou muito também durante a vida e relacionando com os populistas agrários russos, né? Porque o que Sismondi falava, basicamente, ele idealiza a pequena produção, ele condena também o capitalismo por estar expropriando os camponeses, expropriando os artesãos, e ele fala, a propriedade privada não é ruim, o ruim é que ela está sendo suprimida pelo capitalismo, a gente precisa, né, de intervenções que garantam, e o Estado surge sempre em cena nesse sentido, preservem a pequena propriedade contra a grande propriedade capitalista. Para o Marx isso é reacionário, ele vai dizer, né? Por mais que muitas vezes pareça progressista, é defender o pequeno produtor, né? Beleza, concretamente, né, é um trabalhador pobre, não é um grande burguês. Como assim não defendê-lo? O que o Marx pondera é que isso retarda um processo inevitável e progressista, que é a concentração dos meios de produção, de modo que eles não sejam uma série de pequenas unidades dispersas, e sim, o máximo possível, um grande aparato produtivo todo unificado na mão do Estado. A tendência ao monopólio que o próprio capitalismo produz é uma tendência que aproxima da possibilidade de falar, bom, isso tudo é só parte de uma grande empresa que chama sociedade e que a gente vai administrar centralizada e democraticamente, né? Então, enfim, uma polêmica interessante para pensar com várias outras formas de existência da esquerda brasileira, né? E que ele chamando de reacionário parece duro, mas é o efeito prático disso. Aí cita o socialismo alemão, o tal do socialismo verdadeiro, que é uma tendência particular ligada ao Moses Hess, a alguns outros autores alemães, o Lukács também tem coisa sobre isso para quem se interessar. Aí, depois do socialismo reacionário, ele fala do socialismo conservador, ou burguês, e dá como principal exemplo disso o Proudhon, da filosofia da miséria. Porque o que basicamente o Proudhon faz? Pega todas as categorias da sociedade burguesa e diz: o problema não é o dinheiro, o dinheiro pode ser bom ou pode ser mal, né? O problema não é o Estado, o problema não é, sei lá, o crédito, o problema não é, enfim. Daí o Marx até ironiza no Miséria da Filosofia, então o problema não é a escravidão, né? A escravidão tem um lado bom, um lado ruim. O lado bom é que ela permitiu que o capitalismo se desenvolver como nunca antes, por causa da exploração das colônias. O lado ruim a gente já sabe, né? Marx ironiza, tem gente que tira do contexto a ironia, mas basicamente ele está dizendo, bom, o Proudhon, que ele faz é naturalizar e externalizar as categorias da sociedade burguesa e só querer que elas sejam usadas a favor dos trabalhadores. Então, crédito para os trabalhadores, né? Tanto que ele encerra esse tópico falando livre comércio no interesse da classe trabalhadora, proteção alfandegária no interesse da classe trabalhadora, né? Enfim, essa é a última palavra do socialismo burguês, a única dita sério. O socialismo burguês consiste precisamente na afirmação de que os burgueses são burgueses no interesse da classe trabalhadora. Não à toa dá para encaixar aqui um monte de forma de desenvolvimentismo, né, pseudo-socialista latino-americano, né? E o debate aqui não é também isso, a classe operária não deve, por exemplo, proteção alfandegária versus livre comércio. A classe são duas alas da burguesia no limite que estão disputando quem se beneficia, né, de uma polêmica dessa sobre regulação do capitalismo nacional. A classe operária tem que não ter posição sobre isso? Não, tem que ter. Ela tem que pensar o que é progressivo historicamente. O Marx sempre defendeu, ao arrepio da maior parte da esquerda, nos países dependentes em especial, o livre-cambismo. Essa quebradeira, essa concentração, essa barbárie, para o Marx é o capitalismo se desenvolvendo ao extremo, né? Então, enfim,
polêmicas. Daí comenta o socialismo e, por último, né, o socialismo-comunismo utópico, que é um pouco mais conhecido, e, né, desde o Gracchus Babel, da conspiração dos comuns, Saint-Simon, Fourier, Owen, que o Engels daí desenvolve a crítica mais sistematicamente do socialismo utópico ou socialismo científico, né? E é um pouco do ABC, assim, vale a pena passar, e contrapondo, né, o método científico de pensar as contradições da sociedade capitalista, né, e contra um método meio moral, subjetivista, né, de o que tem de ruim? Critiquei moralmente. Como seria uma sociedade ideal? Pronto, formulei, agora só falta chegar daqui até ali, né? E não como eles propõem, analisar quais são as tendências concretas já do desenvolvimento do capitalismo que produzem a sua superação em que termos, né? E aí fazer uma reflexão científica. Então, enfim, e aí ele termina o manifesto falando um pouco da posição hoje dos comunistas nos diversos países, né? Então, na Suíça, na Polônia, na Alemanha, enfim, comenta um pouco aí o que no fundo é o estado da organização da Liga dos Comunistas, né? Bom, passado o manifesto propriamente dito, vale a pena comentar ainda sobre esse período de 1848 a 1851, que por um lado, né, na Alemanha, o Marx e o Engels se organizam para organizar a tal da nova Gazeta Renana, né? É o Marx mais à frente do jornal e o Engels como na linha de batalha mesmo, né? Lutando na Revolução Alemã. E um jornal que fazia, enfim, né, o apoio à ala extrema do republicanismo, né? Tentava organizar especialmente a classe trabalhadora, mas a classe trabalhadora em aliança, em apoio com a pequena burguesia, né? E, ao mesmo tempo, Marx acompanhava muito de perto, jornalisticamente, o que estava acontecendo na França. Produto disso são 2 livros, né? Um livro que ele publica em 1852, eu acho, que é o 18 Brumário. É tipo um livro, um ano depois dos acontecimentos, ele já oferece a síntese do porquê e como aconteceu e o que tende a sair daquilo. Baita livro, eu recomendo muito. E daí, para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse período, tem a coletânea dos artigos jornalísticos que ele escreveu nessa época, na Nova Gazeta Renana, que chama As Lutas de Classes na França, essa coletânea. Então, Marx acompanhou também muito de perto esse desenvolvimento na França. Na França, a coisa culmina com o golpe do Luiz Bonaparte, né? E daí a reflexão do Marx vai ser ponto de partida para pensar uma série de fenômenos posteriores, seja as ditaduras militares, seja o fascismo, que é esse tal de conceito de bonapartismo, né? O Marx tenta refletir se a forma revolucionária de dominação da burguesia é essa república parlamentar, né? Se as revoluções burguesas no geral se tensionam nessa direção e isso é o que de progressista pode sair delas, o que constitui esse novo fenômeno que é a centralização, né? Meio que um rei civil reaparece em cena, né, na figura do Bonaparte. Então envolve debater desde os grupos meio paramilitares que apoiam ele, que são muito característicos do fascismo, mas no fundo esse fenômeno dessa autonomia relativa do Estado, por assim dizer, né? Porque o Marx fala, na República Parlamentar a burguesia domina diretamente, né? Domina diretamente porque ela elege uma maioria de empresários para o parlamento. Isso é verdade até hoje no Brasil, né? Tá aí a maioria dos parlamentares são empresários. Então não é que os grandes burgueses detêm o poder diretamente, mas existe uma maioria de burgueses na política, né? E mesmo a minoria não burguesa, por vários laços econômicos, depende da burguesia. Então, e mais ou menos, ela pode equilibrar as várias frações, né? Então tem a bancada ruralista, daí tem a bancada mais industrial, daí tem a bancada do não sei o que lá, né? Então toda a reflexão dele é dizer o que permite essa nova forma de dominação, onde o Estado parece que até se opõe à burguesia, às vezes, né? O Bonaparte uma hora brigava com os industriais, uma hora brigava com, né, com os agrários, o sistema financeiro mesmo, ele enriqueceu um monte. Ele, o ministro das Finanças dele, o Paulo Guedes, lá do Bonaparte, que é o Fold, também enriqueceu um bocado, né? Mas com essa aparente capacidade de se estabelecer acima das lutas de classes num equilíbrio catastrófico, onde nenhuma classe consegue dominar diretamente, e daí domina uma figura, né, que consegue centralizar o poder aparentemente pessoal, e daí toda essa ilusão do poder carismático e tal, sem entender o papel que historicamente ele cumpre dentro desse conflito de classes, né? Então, 18 Brumário é um baita exercício de tentar entender
como é que é possível essa aparente autonomia relativa do Estado na luta de classes, né? Enquanto isso, na Alemanha, derrota, fracasso fragoroso, e Marx aprende uma dura lição de que a época revolucionária da burguesia acabou, não dá mais contato com a burguesia para nada, porque agora a burguesia se tornou reacionária. A burguesia agora, como teme a massa proletária, que agora, pela primeira vez, já aparece com independência, e na França, inclusive, né, o tal do Blanqui, é uma figura que para o Marx é bem impactante, porque por mais que seja meio um tal do homem de ação, né, como o Marx fala, o cara que vai lá e faz, e é um conspirador, e é meio o galo. Vou, né, dar um exemplo aqui que eu acho que traduz bem, assim, um cara muito enérgico, muito ativo, um grande agitador, né? Mas daí a crítica que surge a ele muitas vezes é essa, não está organizado, etc. Né? Óbvio que são exemplos bem diferentes nas suas medidas, mas acho que ajuda a contextualizar o impacto que o Blanqui causava, né? Ainda mais no curso de uma revolução. E daí o Blanqui é o primeiro a lançar a ideia da ditadura do proletariado. Então, a República do Trabalho e República Social são motes que começam a circular nessa época na França, e o Blanqui fala da tal de ditadura do proletariado pela primeira vez. O Marx vai depois incorporar isso, a própria Comuna de Paris incorpora, né, essa terminologia, porque tem muitos blanquistas na Comuna. Enfim, mas aí, né, a crítica do Marx especial aos blanquistas é essa concepção né, conspirativa, de que basta um pequeno grupo de conspiradores organizarem um golpe e a massa virá atrás, explodindo em apoio. Né? E não no processo de organização, elevação da organização da massa que permite, viabiliza a passagem do poder para uma nova classe, né? Não só para um novo grupo de uma minoria, etc. Não à toa, a pior ofensa que se pode fazer aos bolcheviques e que se fez muito é que eles eram blanquistas. Vocês estão organizando um grupo de conspiradores desligado da classe, desligado da massa, essa ideia de partido de vanguarda. Então, o Lenin teve que rebater muito isso aí mais para frente. E daí, já em 1850, voltando para a Alemanha, o Marx percebe que a burguesia, com esse proletariado que já apareceu de forma independente, não tem interesse em levar muito longe a Revolução Burguesa, porque ampliar a liberdade democrática dessa massa é ampliar o poder dela de restringir a burguesia, né, e de atacar a burguesia e de lutar para derrubar a burguesia, que isso já começou a entrar em cena. Então, já começa um cenário que vai acompanhar todo o processo de traição, seja da burguesia russa, Revolução Russa, seja posterior de traição da burguesia chinesa, Revolução Chinesa, seja na América Latina, na África inteira, o processo de traição das burguesias nacionais em relação às causas de independência, etc. O fato de que a burguesia agora ela usa o poder da massa para barganhar uma melhora relativa dentro do regime posto. Mas ela pode, assim como ela terceirizou para o Bonaparte a dominação por 20 anos na França, também postergar pela manutenção da autocracia, né, a velha superestrutura, se reconciliando com ela, em nome de, bom, eu não domino diretamente, mas eu consigo barganhar melhor meus interesses e, de quebra, essa massa trabalhadora perigosa é reprimida pelo velho poder, né, e não diretamente por mim. Né? Então, um quadro de reconciliação, que o Lenin depois até vai usar como exemplo, né, paradigma, ele vai falar, beleza, a revolução na Rússia é burguesa, mas ela é uma revolução do tipo de 1789, do tipo da Grande Revolução Francesa, onde a massa plebeia entrou em cena arrastando tudo e levou a burguesia até o final, mesmo que ela não quisesse, ou uma revolução do tipo de 1848, onde a traição da burguesia, da pequena burguesia, desorganiza o proletariado, a revolução morre e sai daquele tipo de revolução que o Gramsci chama de revolução passiva, né? O Lenin chama de via prussiana, via Juncker e tal. Enfim, isso comentando um pouco, e daí vale a pena também nessa época ler um texto do Marx, tem no marxist.org disponível, que chama Mensagem da Direção Central da Liga dos Comunistas. É uma carta que ele e o Engels mandam falando, ó, galera, a pequena burguesia está traindo o movimento, a revolução está morrendo, ou o proletariado leva isso adiante ou não dá nada, né? Coloca uma coisa que eu acho que é importante para nós até hoje, né? Ele comenta, ó, a pequena burguesia, os partidos democratas querem evitar que os operários lancem candidatos próprios e argumentam que, ao fazer isso, os proletários dividem os votos progressistas e dão maiores chances à reação de ganhar. Né?
Aí o Marx comenta, primeiro que os benefícios que essa independência tem a trazer para a consciência política são maiores do que os prejuízos que um ou dois reacionários a mais no parlamento trariam, né? Segundo, que na verdade, para combater a reação, o que precisa não é a plebe, o proletariado, a massa pobre vira reboque da pequena burguesia, é ela própria estabelecer a sua democracia terrorista, né? O Marx fala, nasce a democracia decidida e terrorista desde o princípio, a influência da reação na eleição será minada de pronto, né? Não é por meio de acordos eleitorais com os liberais, e sim pela própria organização aí, revolucionária da massa, né? Bom, revolução derrotada, maior tristeza, Marx volta a estudar economia, né? Se afunda de novo, escreve um monte de texto sobre economia de 1851, 52, né? Depois de publicar o 18 Brumário. Então, de 52 até mais ou menos uma década inteira aí, ele fica estudando economia política e escrevendo predominantemente sobre isso, né? Em 61, ele dá uma breve pausa nisso e volta a falar mais de política, né? Porque começa também a Guerra Civil nos Estados Unidos. Marx é um grande entusiasta da vitória do Norte sobre o Sul escravista, manda carta saudando Lincoln, né? Que ele considera um representante da burguesia revolucionária, mas um filho do proletariado em termos de origem pessoal, e daí ele coloca várias coisas. E o fato é que o movimento operário nascente no Norte se engaja muito firmemente na campanha aí revolucionária pela derrota do Sul escravista, né? Então, e muitos emigrados alemães em Nova York, nos Estados Unidos, o Marx tem um contato bem estreito e já está publicando há um tempo em jornais, né, no Chicago Tribune, no New York não sei o quê. Então, enfim, acompanha bastante de perto. E também, depois dos anos 60, ele começa a ter que dar um pause nos estudos de economia dele, porque, de fato, a efervescência do movimento operário europeu se retoma, em especial no inglês e no alemão, né, que vai ser o ponto de apoio para a fundação, em 1864, da Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT, ou Primeira Internacional, como ela vem a ser conhecida na história, né, que reunia os bakuninistas russos, Garibaldi não sei o que na Itália, na Espanha, os republicanos, o movimento operário trade unionista inglês, na França reunia várias tendências, na Alemanha, tanto a do Marx quanto outras, que eu vou comentar um pouco mais para frente. Então, a Associação Internacional dos Trabalhadores nasce debatendo já de pronto esse tema das formas de luta, da importância do cooperativismo, mas dos seus limites, do centro no sindicalismo, mas também evitando o apoliticismo, né, o abstencionismo político, que também existia em algumas tendências sindicais. O Marx fala, não, é preciso organizar partidos operários, né, a Internacional, ela tem que ajudar a impulsionar esse processo de união do proletariado mundial e o europeu em particular naquele momento, mas com o pé nos Estados Unidos, etc., mas sempre apontando essa necessidade da criação de partidos nacionais, né? E, de fato, o próprio Marx vai trabalhar bastante para isso junto com Engels na Alemanha, a despeito de um processo, né, ele vivendo no exílio e ele tentando apoiar alguns trabalhadores revolucionários que eram mais alinhados à ideia dele, né? Por exemplo, o Bebel, August Bebel, é uma das figuras mais conhecidas, né? William Brach, tem vários caras que eles se correspondem, mas que de fato eram muito minoritários no movimento operário alemão, em oposição ao tal do La Salle, que é uma figura muito controversa, que assim como Proudhon na Alemanha, na França, flertou com Bonaparte III, o La Salle chega a flertar com Bismarck, né, com o chanceler do prussiano, na perspectiva de que no combate do Bismarck aos liberais e aos burgueses, portanto, talvez o Bismarck concedesse pautas dos trabalhadores, né? De fato, o Bismarck é um dos primeiros, a meio à moda Vargas, criar essa dinâmica de criar legislação enquadrando e cooptando e restringindo o movimento, né? Então, por um lado, o Bismarck aprova a tal das leis antissocialistas, que criminalizam posteriormente o Partido Operário Social-Democrata Alemão quando ele surge, né?
dessa fusão dos Lassallianos com o pessoal mais ligado ao Marx, cria um partido, né, ainda sem programa, ainda meio tateando e se definindo o que vai ser, mas constitui. O Marx e o Engels consideram um tremendo progresso, que bom, o proletariado alemão agora tem um partido próprio, e o Bismarck, ao mesmo tempo que vai lá e criminaliza o partido que os apoiadores do La Salle, depois da morte dele, ajudam a fundar, tá lá concedendo, cria a primeira previdência do mundo dos ferroviários, meio no movimento de greve crescente, tentando apaziguar e tal. Então, um cara, de fato, representa toda essa tendência do bonapartismo, né, dessa capacidade de conceder com uma mão, reprimir com a outra e tentar soldar um bloco político que coopte a classe trabalhadora. Né? Bom, passando por muita coisa muito rápido, eu peço desculpa e acho que eu não vou conseguir terminar de falar do Marx hoje, mas vamos ver. Também nessa época ele continua escrevendo sobre economia, né? Mesmo tendo fundado a Associação Internacional dos Trabalhadores e estando 1000 grau na política internacional, ele consegue finalmente, rumo ao fim dos anos 60, em 67, publicar aí o Capital, o primeiro volume do Capital. Verdade seja dita, ele travou no primeiro volume do Capital, né? Quem termina o Capital é o Engels, volume 2 e o 3, pegando um monte de rascunho do Marx e juntando e completando onde faltava. O 2 menos, o 3 mais. Mas o 1, Marx chega a reelaborar ainda em vida. Né? Então, Marx travou no 1, quando sai a tradução para o francês, ele percebe que dá para melhorar a edição alemã, e daí vem a nova edição que a gente conhece, então ele fica meio patinando no Capital. Eu não vou falar do Capital agora, porque eu acho que eu posso falar no fim, aprofundando mais, porque daí a gente afunda um pouco algumas questões teóricas né, de maior escopo, e que de longe não vai dar para introduzir direito hoje. 1871, já aí 4 anos depois do Capital sair, então Marx está, por um lado, militando na IT e produzindo, né, em torno disso, por outro lado, tentando continuar seus estudos de economia política, quando em 1871, no curso de uma guerra entre a Alemanha e a França, a tal da Guerra Franco-Prussiana, pela disputa de Alsácia e Lorena e tal, ocorre primeiro que a Internacional lança 2 textos à véspera da insurreição em Paris, que vai ser conhecida depois como a Comuna de Paris, alertando que a situação era dramática, que o proletariado estava contra a parede, porque a Alemanha estava ganhando a guerra, e o exército prussiano já estava às portas de Paris, e que o proletariado estava ferrado dos 2 lados, basicamente, Marx fala, e que tentar qualquer coisa agora seria loucura, ele até comenta. Pois bem, o proletariado parisiense não sei se não lê, não sei se não liga, sei que entra em insurreição, porque primeiro que ele está armado até os dentes, né, por conta da resistência no curso da própria guerra, tem um canhão em Paris, que a galera fez uma vaquinha para comprar, para defender Paris contra o exército prussiano, e daí o governo provisório, né? Porque daí Napoleão III ainda está no poder, está sendo derrotado, tem insurreição em Paris, derruba o Napoleão III. Um governo provisório se forma em Versalhes, fora da capital, e começa a se organizar para repacificar Paris e tentar fazer um acordo para acabar com a guerra. E por isso decide arrancar de Paris o canhão, que a galera tinha feito vaquinha para comprar, para desarmar Paris, né? E daí isso é visto como um ato de traição nacional, né, pelos parisienses, que daí resolvem guerra também contra Versalhes. Por outro lado, como Marx critica, inclusive, não resolvem com total convicção, né? Postergam avançar e marchar contra Versalhes, o que dá tempo para o governo burguês provisório se reorganizar, né, e reprimir brutalmente a Comuna de Paris e afogar ela em sangue. Mas daí, nessas breves semanas de duração da primeira Revolução Proletária na história, né, o Marx depois escreve um longo relato. Então, o livro, que é conhecido como Guerra Civil na França, contém tanto esses 2 textos prévios da Internacional avaliando o curso da guerra e a situação em Paris, quanto esse texto mais longo depois analisando o que foi o período da Comuna de Paris mesmo, onde o Marx tira várias lições, várias negativas, no sentido de que,
deviam ter expropriado o Banco Nacional, não fizeram, deviam ter avançado contra Versalhes, não fizeram, deviam ter tomado um monte de medidas mais duras e com seu espírito humanista não fizeram, mas também lições positivas, porque toda aquela ideia do manifesto do Marx de a classe operária se tornar a classe dominante, a conquista da democracia pela luta, finalmente tomam forma histórica. E daí algumas características fundamentais dessa experiência da comuna vão ser muito importantes para o Marx entender que não se trata definitivamente de se apossar do Estado burguês, e sim de destruí-lo e de, no lugar, estabelecer uma nova forma de dominação do proletariado, que pode se chamar de Estado, mas ele até e o Engels comentam, o mais correto seria chamar de comuna, já é uma forma estatal rumo a uma sociedade sem Estado, né? Por algumas características elementares que a comuna detinha. Além das republicanas clássicas, né? Então, separação total do Estado da Igreja, laicidade, né? etc., voto universal, sufrágio universal, a comuna estabelece 3 coisas que o Marx considera muito importantes, né? A primeira delas é o povo em armas. A comuna abole o exército regular, a polícia oficial, e arma todos os cidadãos da comuna para fazer a defesa da comuna contra tanto a Prússia quanto contra o governo provisório burguês de Versalhes, né? Então, essa primeira característica por Marx é importante porque diz respeito a uma reorganização radical né, da forma de organizar a violência na sociedade, que numa sociedade dividida em classes é preciso um corpo especial repressivo separado da massa trabalhadora e que na Comuna de Paris se dissolve numa mesma instituição, né? A separação entre sociedade civil e militares não existe mais na Comuna de Paris, e por Marx isso é muito importante como característica no Estado proletário. E a segunda característica, que também é bem marcante para o Marx, é a elegibilidade e revogabilidade de todos os mandatos. Todos assim. Não é só o prefeito, não é só os vereadores, é também o juiz, mas também não é só o juiz, é o chefe do cartório, é o chefe da polícia, é o chefe do gabinete de educação, é no limite. E o Lenin tensiona isso mais para frente. Os professores do Estado, se a comunidade virasse e falasse assim, não, esse professor aqui está desviando a educação laica e ensinando o povo revolucionário, organizado e tal, vamos poder remover esse professor, porque a partir daí não existe mais funcionário público como tal. Existe todo um sistema submetido à decisão da massa, que pode, tanto quanto conceder um mandato a alguém para ser professor na escola do bairro, revogar esse mandato, né? Isso é uma outra característica importante para o Marx, porque substitui o Estado como massa de funcionários assalariados, que é muito característico do Estado moderno, né? Enquanto o Estado feudal tinha outras características, o Estado moderno é essa massa de funcionários assalariados. E na comuna isso também acaba, né? Porém, eles continuam recebendo um soldo. E para o Marx está aí uma terceira característica muito importante da Comuna de Paris, que todos esses funcionários públicos elegíveis e revogáveis, nenhum deles pode receber mais do que um operário qualificado recebe, né? Então, o salário médio de um operário, né, especializado é o máximo, era o teto do que esses representantes, mandatários poderiam receber, o que torna a política não mais um meio de enriquecimento pessoal, e sim, de fato, um serviço público. Isso em 1871, a comuna não chega a durar mais de um ano. Bom, quem quiser, e é muito importante esse em especial, porque está aí a massa das teorizações sobre teoria do Estado, né? Guerra Civil na França, um livrinho escrito em maio daquele ano. Aliás, esses dias foi o aniversário da comuna, né? Se eu não me engano, é dia 18, 15, sei lá. Já em abril é aniversário da chacina, onde a comuna acaba. Mas, enfim. Bom, depois da debacle da Comuna de Paris, alguns efeitos imediatos para a vida do Marx. Primeiro que começa a degringolar internacional, por vários motivos. O sindicalismo inglês não queria se ver associado a essa experiência terrorista da Comuna de Paris. Do outro lado, os bakuninistas diziam que tudo que deu certo era graças aos anarquistas, e começam a tensionar a internacional muito, né, tentar dar vários pequenos golpinhos no Marx,
E a Internacional começa a se desagregar na prática, não chega a ter uma dissolução oficial, né? Mas uma das expressões especiais disso é esse período de polêmicas do Marx com o Bakunin, tem bastante coisa sobre isso. Também nessa época vale frisar que o Engels escreve um livro importante que é sobre a questão da habitação, né? Que pela primeira vez aí constata o mote do Boulos, que na verdade é do Engels, que o Engels constata que na Londres da época dele existe mais casa sem gente do que gente sem casa. É um belo de um mote que segue até hoje aí. Nesse processo de desfacelamento da Internacional, surgem algumas elaborações importantes do Marx sobre a posição do proletariado nos países coloniais. Então, a essa altura de crise da Internacional, o Marx e o Engels já estão há muito tempo com o sindicalismo inglês, em especial por um motivo, pelo tema da libertação nacional da Irlanda, né? Que para eles era uma pauta muito óbvia, muito evidente, a luta contra a dominação britânica na Irlanda, e que para a maior parte do sindicalismo inglês não, porque intuitivamente sabia que a exploração maior dos irlandeses na Irlanda era o que às vezes permitia para a burguesia inglesa conceder maiores salários diante de uma greve, né? Então, Marx começa a tatear um conceito que o Lenin depois vai chamar de aristocracia operária, né? O Marx fala: os operários ingleses são os mais aburguesados da Europa, são os que mais sentem identidade de interesses com a sua própria burguesia, porque sabem que a dominação colonial dela, que é a posição privilegiada dela em relação às burguesias dos outros países, é o que permite a eles ter um movimento sindical mais organizado, maiores salários, melhores condições de trabalho, né? Isso vai desembocar não à toa na Primeira Guerra Mundial, com a maior parte dos partidos proletários apoiando as burguesias nacionais na luta pelas colônias, na pilhagem nacional e tudo mais. Nesse período também tem alguns textos aí para encerrando, né? A gente já está em 1870 e tanto, Marx morre em 1883, né? Mas tem alguns textos aí de fim de vida do Marx e do Engels que vale a pena ser destacado. O primeiro deles é em 1875, um texto que é muito importante para o debate sobre o que será a futura sociedade socialista, né? O debate sobre o Estado e o direito no socialismo, uma série de questões importantes aí, que é um texto conhecido como Crítica do Programa de Gotha, porque em 1875 o tal do Partido Operário Social-Democrata Alemão faz um congresso na cidade de Gotha para debater um programa. E o Marx termina o congresso puto. Ele fala: esse programa tem um monte de confusão teórica, um monte de demagogia barata, um monte de republicanismo vazio, e desce o sarrafo num monte de coisa. Ele, inclusive, critica os marxistas alemães, os partidários dele alemães, porque fizeram um acordo para fechar o programa. Ele fala: era melhor não ter fechado programa nenhum e deixar o partido sem programa do que fazer um programa que confunde, né? Se concessões precisavam ser feitas, elas não podiam ter sido feitas no programa, né? Etc, etc. Então, acho que é um texto importante de frisar, por mais que eu não vou poder entrar muito minuciosamente nele. Já de 1877, o Anti-Düring do Engels, que é um texto importante, porque assim, quem é Düring na fila do pão? Düring era um alemão que estava aí competindo com Marx e com Engels por influência no partido, com ideias filosóficas totalmente tortas, econômicas mais ainda, né? Mas com uma crescente influência, e que daí o Marx e o Engels se preocupam com isso, e daí o Marx fala: tá, mas olha, cara, eu tenho que estudar economia política e terminar esses livros, né? E o Engels fala: não, tá certo. Começa a surgir ali no fim da vida uma divisão do trabalho entre o Marx e o Engels, né? O Engels não só ajuda a financiar o Marx, como ele pega as tarefas mais das polêmicas políticas para liberar o Marx mais para estudar economia e finalizar o Capital, né? É nesse contexto que ele escreve a questão da habitação, é nesse contexto que ele escreve o Anti-Düring, que por mais que o Düring morreu, ninguém sabe quem é. Mas, bem ou mal, o Anti-Düring apresenta uma série de questões que em lugar nenhum Marx e o Engels sistematizaram e que ali na polêmica com o Düring surgem. Então, a questão sobre a verdade relativa ou absoluta, a relação com a religião, vários problemas prático-teóricos sobre a economia, como é que será a futura economia socialista, né? Tem alguns debates aí que no Anti-Düring, para quem se interessar, vale a pena folhear o sumário, ver as questões, né? Também aí em 1880 o Engels escreve o Socialismo Utópico e o Socialismo Científico, que eu já citei.
O Marx ainda produz muito pouco, produz algumas sempre comentários de questões de economia política, né? Então, o Boitempo lançou esses tempos, o Glosas Marginais ou Manuscritos do Manual do Adolf Wagner. Há cartas que ele trocou com a Vera Zasulich da Alemanha, debatendo o desenvolvimento do capitalismo na Rússia e as possibilidades da revolução num país de maioria camponesa, né? Mas ele próprio não produz nesse restinho de anos 80 nenhum grande livro, né? Enquanto isso, Engels, um ano antes do Marx morrer, termina o Dialética da Natureza, que também é, dentro dessa divisão do trabalho, algo que ele se correspondeu muito com Marx, pedindo dicas, mostrando as partes, né? Tanto esse quanto o Anti-Düring, eles se correspondem muito, e o Marx fala, beleza, está no caminho certo, eu só acrescentaria isso, eu tiraria aquilo. Bom, 1883, Marx morre, sai da Europa pela primeira vez na vida, vai para o norte da África tentar ver se o ar africano faz bem para as doenças do pulmão dele, não faz, ele morre, deixa aí algumas filhas, né, pelo mundo, muitas delas vão se tornar grandes lutadoras sociais, né, a Jenny, a Laura, enfim. Engels pronuncia seu famoso discurso diante do túmulo de Karl Marx, né, que ele fala, eu era apenas um segundo violino, né, o violino principal, genial, era Marx, pelo que Engels vai ser muito cobrado depois, né, fala, beleza, o cara reconheceu que ele é o Robin, deixa ele de escanteio, mas fato é que Engels é tão importante nessa história toda quanto Marx, e eu só tô falando mais do Marx do que do Engels, porque como bem diz o Engels, né, ele fala, eu talvez também tivesse chegado aos mesmos lugares que ele chegou, mas eu teria demorado um pouco mais, né? Eu falo, a capacidade de raciocínio abstrato do Marx era monstruosa, então ele conseguia desenvolver logicamente algumas questões num passe que para outras pessoas era um pouco mais difícil, né? Então, nenhum dos dois dizia eu conheço aqui sozinho, né? Mas o Engels reconhecia esse preponderância filosófica em especial do Marx, né? E do estudo da economia. Engels ainda continua em vida produzindo um monte de coisa, né? Então não só ele escreve vários textos, livros próprios no fim da vida, então A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, que é muito importante para esse debate, né, da origem do Estado, da exploração da mulher, várias questões aí importantes. Escreve um texto filosófico, que é o Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã, tentando dar uma amarrada filosófica no materialismo dialético, no significado dele diante do Feuerbach e da filosofia alemã. Mas o que escreveu umas cartas importantes, né? Então tem umas cartas dessa série muito importantes sobre materialismo e dialética e tal, polemizando com o Conrad Schmitt, com o Joseph Bloch. Essas cartas estão todas disponíveis na internet em português. E o que vai ser de fato o seu grande trabalho de fim de vida, ele pega um mar de papel com garrancho do Marx e faz isso virar 2 livros. Capital Volume 2, Capital Volume 3. Vale frisar, isso não era o projeto original do Marx. O projeto original do Marx era que o livro 2 fosse o livro 2 e o 3 que a gente conhece. Então, provavelmente, o Marx ou teria feito um livro gigantesco ou teria, no fim, conseguido reduzir muito do que o Engels, por medo de perder coisa do Marx, deixou e que o Marx talvez depois elaborasse, sintetizasse, encurtasse. Não se sabe, né? E o último livro, o terceiro livro do Capital para o Marx, seria uma revisão crítica das teorias econômicas da economia política burguesa. Também esses rascunhos chegam a ser compilados e organizados muitos anos depois pelo Kautsky, primeiro pelo Karl Kautsky, um dos teóricos da social-democracia alemã, que depois degringola para o revisionismo, e depois, numa versão ainda maior, pelo Instituto de Marxismo-Leninismo da União Soviética. Esse livro é conhecido como livro 4 do Capital, são 3 volumes, é difícil achar em português, mas tem, enfim, para quem quiser ir atrás, e que, enfim, fazem essa revisão crítica da economia política, que era o que o Marx queria para o livro 3 dele, né? Aí, beleza, Marx morreu, Engels continua lá na social-democracia alemã já meio puto, porque no fim da vida ele começa a ver que começa a predominar o oportunismo
como ele próprio já chama, nesses termos, dentro da social-democracia alemã, mas ainda não percebe que o Bernstein é um safado, que o Kautsky é reformista, né? Esses desenvolvimentos todos se precipitam ainda mais depois da morte do Engels. O Engels chega, inclusive, a ter uma briga muito visceral, porque ele manda um texto que é conhecido como Prefácio às Lutas de Classes na França, ou da Guerra Civil na França. Eu acho que é do próprio Guerra Civil na França. É o prefácio que ele escreve, deixa eu confirmar aqui, não foi a informação errada, é da própria Guerra Civil na França. Em 1891, já quase no fim do século, o Engels escreve um prefácio para a Guerra Civil na França, que é publicado no jornal social-democrata alemão, né, o Vorwärts, o Avante. E daí, quando ele é publicado totalmente mutilado e distorcido. E aí uma passagem especialmente importante é distorcida e o Engels protesta, manda cartas reclamando. Então, ele termina no fim da vida puto com o que a social-democracia alemã está virando, né? Essa alteração é significativa. O Engels comenta que a Guerra Civil na França, a Comuna de Paris, inaugura um período que deixa para trás a velha Guerra de Barricadas. Porque ele fala, antes, a Guerra de Barricadas era o começo da Revolução. Agora, a Guerra de Barricadas é o momento culminante da Revolução. E agora, com também o surgimento da democracia eleitoral de massas, o crescimento eleitoral da social-democracia, tem mostrado que é possível travar uma luta dentro da sociedade civil burguesa, que com o nosso fortalecimento, nosso crescimento na disputa eleitoral, né, culmine nessa guerra de barricadas e no momento revolucionário, né? A distorção toda opera em dizer, não, o Engels está dizendo aqui que a guerra de barricadas não faz mais sentido, agora é pela via da eleição que a gente vai conseguir chegar ao poder, né? O que de longe não é o que o Engels está dizendo, né? Quem dá uma conferida no texto, hoje, felizmente, as versões disponíveis são as originais do manuscrito dele, e que ele reenvia várias vezes para vários editores, brigando contra essa distorção. Mas que já mostra muito o que a social-democracia alemã dessa época estava virando por influência do seu crescimento eleitoral, do seu cretinismo parlamentar, né, como Marx se referia. E, bom, esse velho Engels morre aí também em 1891 mesmo? 1895, verdade. Mas já decano, né? Enfim. E lança os 2 volumes finais do Capital. Sobre o Capital, como eu já estou falando há 1 hora, eu não vou me aventurar a começar a falar aqui agora, porque para passar por cima do Capital, eu precisaria gastar pelo menos uma meia hora, 40 minutos. Pelo menos, né? Então aí eu vou deixar um pouco uma opção para vocês debaterem aí entre vocês na próxima reunião, se vocês preferem que na próxima eu faça uma introduçãozinha ao Capital, ou que eu passe direto para o Lenin, por cima um pouco desses aspectos mais da economia, né? Que eu acho que basicamente o que deu para pegar nessa parte, de fato, não foi as contribuições econômicas do Marx. Até aqui, parte 1, falei muito das breakthrough filosófico do Marx, né? O materialismo, a dialética e essa combinação. Aqui hoje falei um pouco do Marx político, né? De toda a evolução dele, à luz da evolução da luta de classes na época dele. E acho que daí a gente poderia, então, tentar fazer um terceiro módulo mais economia política, né? E daí antes de passar para o Lenin. Mas fica um pouco a opção de vocês aí. Eu estou aberto desde já, então, a dúvidas, comentários. Então, na verdade, eu voltei a mexer no meu projeto de mestrado. Eu tô querendo começar, eu quero, né, fazer o mestrado em História Social e, enfim, comecei a mexer de novo no meu projeto de mestrado. E é o seguinte, eu vou trabalhar a doutrina social da igreja, né? Então, também essa relação da igreja com o operariado, né? Esse documento mesmo, e isso relacionado também, né, à origem primitiva do cristianismo. Enfim, vai ser uma coisa assim, eu ainda estou desenhando, né? Mas eu queria saber se vocês têm alguma indicação desses que são, assim, leituras obrigatórias, né, dos caras, que fala mais ou menos isso, que aborde, então,
operariado e igreja, alguma coisa assim. Camarada, ó, indo por uma ordem meio cronológica, o que eu te recomendo? O Feuerbach tenta fazer uma antropologia da religião, né, um negócio assim. Isso influencia muito o marxismo posterior. E os Bauer também, tem um debate sobre a origem do cristianismo. Então, o Engels tem alguns textos do fim da vida sobre isso. Eu posso até tentar te mandar no chat, quer ver? Ó, Bruno Bauer e a origem do cristianismo. Contribuição para a história do cristianismo primitivo, que é um outro texto aí do Engels. Estou mandando o link aqui. Daí, o Kautsky, apesar de todos os problemas teóricos dele, tem uma obra que é considerada a melhor dessa geração toda, que é também, acho que é a origem do cristianismo, que chama. Só que o problema é, em português você só acha no Brasil a edição da Martins Fontes, que ou está esgotada ou está cara. Né? Mais de R$100 eles cobravam, mas mesmo assim estava esgotado, eu acho. É bem difícil achar em sebo, mas você acha em alemão fácil, ou em espanhol, perdão, fácil, o PDF na internet. Então, em espanhol tem a origem do cristianismo do Kautsky na internet, vale a pena ler. E a Rosa também produziu, a Rosa Luxemburgo, sobre isso. Eu não sei se na internet você acha em português tudo, mas alguma coisa tem no marxist.org, e em espanhol deve ter outras. E o Lenin também produziu um pouco sobre isso, mas textos menores, né? Que eu posso te mandar aqui também, ponderando um pouco, não só sobre a atitude do Partido Operário, né, frente à religião, mas sobre a propaganda ateia, né? O Lenin tem como continuador do Marx, ele tem essa posição, que ao mesmo tempo que, beleza, somos ateus, né, somos como materialistas, não podemos deixar de ser críticos da religião. Por outro lado, nós, diferentes das tendências anarquistas ou de alguns tipos de socialismo, não fazemos disso um ponto que exclui membros do partido, por exemplo, por serem religiosos, né? É um negócio que o Bakunin defendia na Primeira Internacional, de que era preciso que os membros da Internacional fossem todos ateus, né? O Marx briga duramente contra isso, porque ele fala, olha, eu também acho que a religião é o ópio do povo, eu acho que ela é a expressão da miséria, ela vai acabar no socialismo, mas abolir ela a golpe de pauladas é impossível, né? Basicamente, a posição do Marx. Então, estou te mandando aqui no chat um pouquinho algumas coisas que o Lenin tem sobre isso, que eu acho que vale a pena dar uma olhada. O Mao Tse-tung daí polemiza com isso num outro ângulo, né? Debatendo principalmente a influência do confucionismo, do budismo, de outras formas predominantes de religiosidade, não tanto do cristianismo, né? Mas também daí vale a pena dar uma olhada em alguns textos do Mao. Acho que é um pouco isso, camarada, que eu posso ajudar. O Gramsci também, né? Gramsci aí é incontornável. O caderno sobre a ação católica, que eu acho que é o volume 4, não, 2, 6, 5, sei lá, dos cadernos do cárcere na edição da Civilização Brasileira, que é a edição predominante aí no Brasil, né? Dentro de tudo isso daí, já chegaram com essa dúvida para mim também. Acho que eu já cheguei a conversar com o Lange só uns 2 anos atrás sobre, e acho que seria legal você comentar sobre. Não parece que o Marx ter descoberto o funcionamento da sociedade de classes, a estrutura do capital, ter debatido todas as questões lá em 1800, de alguma forma é um problema? Se isso fosse descoberto mais recentemente, com as crises recentes do capital, com o avanço da tecnologia e tal, não seria a luta do proletariado não seria muito melhor, mais fácil? Se alguém tiver mais uma para já botar junto. Uma outra questão, Land, sobre a internacional. Tendo em vista que a gente teve 2 internacionais pré-movimentos revolucionários, seja a primeira do Marx em relação à Comuna de Paris e a segunda pré-revolução russa e depois com a terceira, qual a necessidade de uma nova internacional atualmente? Seria mais necessário um desenvolvimento da luta internacional
agora, onde a gente está vendo novos movimentos da crise internacional, ou isso seria mais um projeto depois de uma série de revoluções que desembocariam com essa crise, e aí se formularia uma nova internacional, mais ou menos como foi o caso da terceira? Tá. Eu não vou responder essa agora, nem ferrando. Sabe por quê? Porque a gente precisa passar pelo Lenin antes. A Segunda Internacional, ela surge num outro... Quais são os contextos de cada uma? Eu acho que eu vou lançar isso aí, e depois que a gente debater o Lenin, a gente pode abrir essa discussão, porque daí a gente pode entrar no debate também da quarta, todas as polêmicas do internacionalismo pós-terceira internacional. Né? Acho que fica mais fácil. Mas vale a pena destacar uma coisa. A Primeira Internacional, ela surge principalmente porque, por um lado, tem um movimento revolucionário continental e, por outro lado, um movimento cartista, né? Um movimento sindical inglês crescendo muito. Né? Então, ela nasce sob a égide de um período que não tem partidos operários formados ainda, né? E o sindicalismo inglês está num movimento crescente de conseguir conquistas, legislações trabalhistas, redução da jornada, uma série de questões. Inclusive, a pauta da redução da jornada para as 8 horas é uma das pautas que ajuda a galvanizar isso tudo. Vira uma pauta de todo mundo em todo canto, né? Então, essa é uma característica da Primeira Internacional. O balanço que o Marx faz dela, inclusive, que ela cumpriu seu papel e agora uma nova internacional vai ser necessária só em outro momento. Marx não está vivo quando nasce a segunda, o Engels está. Ela já nasce sob a influência do fortalecimento da social-democracia alemã. A social-democracia alemã, apesar das leis antissocialistas, conseguindo eleger candidatos clandestinamente, depois, pela força do movimento de massa, ela consegue se legalizada, se aceita pelo Estado prussiano, continua crescendo eleitoralmente na Alemanha inteira e começa a virar exemplo. E daí vários países começam a fundar partidos social-democratas seguindo a inspiração do movimento alemão. E a Segunda Internacional surge nesse contexto, já com os partidos operários surgindo nacionalmente, se unificando numa internacional socialista, como ela foi conhecida, né? A Segunda Internacional. Ela entra em crise porque na Primeira Guerra Mundial, a maior parte dela apoia suas burguesias nacionais respectivas. Então, a Segunda Internacional, ela existe até hoje, na real. O PDT é filiado a ela, um monte de churumela aí é filiado a ela, ainda supostamente existe. Né? Mas ela entra em crise em 14, começa a ter uma evasão da ala esquerda, e com a vitória da Revolução Russa tem a terceira. E daí a terceira já tem uma nova característica. Ela não é só a expressão do movimento operário de um país ampliando, nem expressão do movimento político num país se fortalecendo. Ela é expressão já de uma primeira revolução socialista vitoriosa que dura mais de 2, 3 anos e que fala, agora precisamos organizar a cisão no movimento socialista, fazer todos esses partidos da Segunda Internacional, suas alas esquerdas racharem, porque está chegando a Revolução Europeia, a Revolução Mundial. A Terceira Internacional, ela, no primeiro momento, ela não é criada só para criar uma rede de solidariedade à União Soviética, também, mas ela é criada no sentido de que a Revolução Mundial vai acontecer nos próximos anos, a gente precisa criar partidos bolcheviques também em outros países e dirigir internacionalmente a Revolução. Né? Ela já surge com uma outra característica, e depois é dissolvida no meio da Segunda Guerra, num contexto um pouco de nacionalização dos partidos, giro para uma linha de frente popular, de conciliação com a burguesia democrática nacional antifascista, né? Podemos debater isso mais profundamente depois. Né? E a Quarta Internacional do Trotsky, que é a que nasce como puramente um racha internacional, né? Acreditando que precisamos de um partido interno. É uma premissa que permeia mais o trotskismo. Tipo, a premissa mesmo da terceira, ou da primeira, ou da segunda, nunca foi de que primeiro precisamos de uma internacional, só aí vai ser possível a revolução em algum país, né? Como é um pouco a perspectiva do Trotsky, né? Tanto que os partidos trotskistas primam muito, primeiro pelas internacionais e por garantir a unidade internacional, e daí aplicam a internacional no seu país, mesmo que ela seja uma bosta, né? PSTU que o diga. Né? Então, enfim, tem uma consideração um pouco diferente, né? Que já não é expressão tanto da ideia da terceira na sua fundação, e mais expressão um pouco do que a terceira já sob Stalin. No fundo, Trotsky
não produz um modelo de internacionalismo tão diferente, exceto pelo fato de que ele não tem um país no qual se apoiar, né? Mas não muda o fato de que as linhas da quarta variam em função de onde o Trotsky julgue que é o país principal da luta naquele momento, né? Aí podemos polemizar, é minha interpretação. Então, enfim, eu falei que não ia falar, mas já estou falando há 15 minutos e não cheguei a me tomar uma conclusão. Então, acho que não é um tema que eu vou conseguir abordar muito hoje. Mas sobre a sua outra questão, eu gostaria de citar um trecho da introdução à contribuição à crítica da economia política. E é um trecho que, nos Cadernos do Cárcere, o Gramsci fica repetindo várias vezes e batendo a cabeça na pedra, e que exprime bem essa unidade entre materialismo e o que ele implica de determinismo, e dialética, e o que ela implica de indeterminismo, de liberdade, de possibilidade de mudança, etc. Né? O Marx fala: uma formação social nunca decai antes de estarem desenvolvidas todas as forças produtivas para as quais era suficientemente ampla. E nunca surgem relações de produção novas e superiores antes de as condições materiais de existência das mesmas terem sido chocados no seio da velha sociedade. Por isso, a humanidade coloca sempre a si mesma apenas as tarefas que pode resolver, pois que uma consideração mais rigorosa se achará sempre que a própria tarefa só aparece onde já existem, ou pelo menos estão no processo de se formar, as condições materiais de sua solução. Né? Então, assim, para a gente falar em planificação da economia nacional, na época da computação, que é a nossa época, meu amigo, todos os debates do século passado caem por terra. Toda a polêmica dos neoliberais sobre o cálculo econômico de mercado ser mais eficiente do que o planejamento analógico poderia até fazer sentido naquela época, hoje não faz o menor sentido, porque o planejamento digital é mais eficiente até dentro das empresas capitalistas do que o tal da cálculo econômico de mercado que essa gente prega, né? Então, as condições hoje amadureceram no nível tal que essa ideia parece muito mais concreta. Mas isso não significa que não deu para 100 anos atrás fazer na ponta do lápis e na caneta. Era um planejamento muito menos eficiente do que será o planejamento na época da computação, sem dúvida. Mas foi possível realizar. Né? A sociedade russa, ao fazer a Revolução do 17, não se colocou uma tarefa que não tivesse, pelo menos em via de se formar as condições materiais para sua solução. Né? Só que eu acho que tem mais um elemento aí, nessa tensão entre a velha sociedade não desaparece antes de ter explorado todas as suas possibilidades, mas as novas tarefas só se colocam quando surgem condições sociais, ou seja, meio Marx dizendo, tá, mas o capitalismo não caducou, mas o socialismo já é possível, né? E há uma margem aí. E eu acho que essa margem é também ainda mais fácil de entender se a gente levar em conta um fenômeno bem particular da sua transição do capitalismo para o socialismo. Porque, veja, todas as sociedades anteriores seguem um esquema que o Marx descreve logo antes, nesse mesmo parágrafo que eu citei. Marx fala: numa certa etapa do seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes. Ou, o que é apenas uma expressão jurídica delas, com as relações de propriedade no seio da quais tinham até aí se movido. De formas de desenvolvimento de forças produtivas, essas relações se transformam em grilhões das mesmas. Ocorre, então, uma época de revolução social. Então, vamos retomar um exemplo básico, que é a transição do feudalismo para o capitalismo. Como é que surge a burguesia? A burguesia surge ainda no feudalismo, como uma camada dos burgos, que no processo de exploração das colônias, no mercantilismo, depois com o surgimento do vapor, progressivamente vai se tornando de uma camada mais comercial, e uma mais artesã, e uma de grande produção, né? E essa classe burguesa, ela começa a desenvolver relações capitalistas ainda dentro do feudalismo. Ainda dentro do feudalismo começa a surgir um processo de assalariamento, alguns artesãos empobrecerem, se tornarem empregados dos mestres artesãos mais bem-sucedidos, um processo que ainda não introduz a maquinaria
tanto, mas que já começa pela cooperação dos vários trabalhadores a formar a tal da subsunção formal do trabalho ao capital, que o Marx chama, né? Então, enfim, as relações capitalistas elas já estão se gestando ainda economicamente, ainda sob a superestrutura feudal, né? Inclusive a burguesia cresce e se fortalece tanto que antes da Revolução Burguesa ela já endividou os nobres e o rei, né? Ela financiou inclusive a centralização do poder em torno do monarca absoluto contra os vários nobres locais, e esse rei agora está perdidamente endividado com a burguesia. Daí nasceu a dívida pública, etc. Então, do tipo, a burguesia ela vai se tornando dominante economicamente antes de se tornar dominante politicamente. Surge uma contradição brutal entre essas novas forças produtivas e a velha superestrutura, e isso resulta em convulsões sociais. A massa camponesa começa a se lançar para querer tomar a velha propriedade feudal e estabelecer uma nova propriedade mercantil, alienável, vendável, né, etc. Então, do tipo, isso é uma coisa que acontecia antes e que não acontece mais. E essa é uma grave diferença da diferença da Revolução Socialista para a Revolução Burguesa. Porque, a menos algumas tendências cooperativistas até acham isso. Falam assim, primeiro a gente tem que ter uma acumulação primitiva de socialismo. Assim como a burguesia teve a acumulação primitiva de capital, antes de conseguir fazer a revolução política, primeiro a gente precisa de uma acumulação primitiva de propriedade socialista, para depois o proletariado tomar o poder e terminar de generalizar essas relações. Só que isso é um pouco difícil de conceber. Não à toa o cooperativismo sempre surge nos setores menos rentáveis da economia. Aqueles que para a burguesia não tem muita disputa. Você não vê muito cooperativa surgindo no setor de petróleo, no setor metalúrgico, no setores de ponta da economia, né? Na Embraer. Então tem um processo pelo qual a tal da acumulação primitiva de produção socialista, ela sucede à revolução política da classe trabalhadora. É aquilo que o Marx falou no manifesto que eu li hoje. O primeiro ato do proletariado convertido em classe dominante, ou seja, em Estado, vai ser expropriar a burguesia, né? Então a relação é toda inversa. Primeiro tem uma revolução política, depois a possibilidade de, a partir dela, expropriar a burguesia e daí organizar a produção socialista. O que isso tem a ver com tudo que a gente está debatendo aqui agora? Tem a ver que é compreensível, então, que a premeditação política preceda a espontaneidade econômica. Diferente dos outros modos de produção, onde o desenvolvimento econômico espontâneo foi criando uma situação insustentável, o socialismo, ele no primeiro surge uma propriedade socialista que ela começa a ser mais eficiente e por isso se torna insustentável manter o capitalismo. É o que o Elia Jabbour acha. O Elia Jabbour, no limite, acha que na escala da concorrência internacional é isso que vai acontecer. Então ele pensa diferente da maior parte dos marxistas, né? Mas para os marxistas no geral, é pacífico compreender que esse processo de premeditação política antecede a possibilidade de uma organização de uma economia socialista. Foi assim na China, por exemplo, né? Enfim, o Lukács é um cara que vai desenvolver isso numa reflexão filosófica. Ele fala, faz sentido, porque pela primeira vez não se trata de uma nova minoria dominante substituir uma velha. Se trata da ampla maioria dominada estabelecer seu poder. Isso é um fato novo na história. Até aqui era uma briga de classes dominantes se sucedendo. Agora é uma classe dominada se pondo no poder. E também isso significa, do ponto de vista mais filosófico, que a humanidade, que até aqui, né, engendrou forças sociais que ela própria produz com essas relações sociais, mas que ela não governa conscientemente, e pelo contrário, é governado por essas forças, vai acabar. Né? É o tal do reino da liberdade, o reino da consciência, que o Lukács comenta, né? E que bebendo um pouco no jovem Marx, em algumas formulações dos manuscritos econômico-filosóficos. Então faz sentido, né, que as ideias revolucionárias proletárias tenham amadurecido muito antes do proletariado amadurecer revolucionariamente. E daí o Lenin é um dos caras que vai principalmente debater isso. Sim, a consciência precede, né? A consciência vem de fora, é uma das fórmulas que o Lenin vai usar. Enfim, a gente vai poder aprofundar isso quando entrar no Lenin. Mas tem algo de um papel do subjetivo. E daí, para ir encerrando, me responder outra pergunta do chat,
acho que ajuda a pensar uma coisa. Existem, né, a gente normalmente faz uma divisão meio mecânica, mais útil, fala às vezes em condições materiais e condições subjetivas, condições objetivas e condições subjetivas, né? Condições objetivas, o nível de desenvolvimento das forças produtivas, as relações sociais que predominam, são condições objetivas. Condições subjetivas, o nível de consciência das massas, beleza? Esse esquema é um pouco mecânico, porque ele negligencia uma coisa, que tem um ponto de intersecção entre essas duas coisas, que é o nível de organização da classe, porque aí, como o Marx dizia, né, as ideias se tornam força material quando tomam as pessoas que passam a agir de acordo com essas ideias e realizá-las, né? Então, o nível de consciência da classe não está desligado do estágio concreto de experiência com a luta. E isso não está desligado de um determinado acúmulo organizativo que se produz. E isso não é mais só subjetivo, isso também é uma dimensão objetiva, porque a violência, a coerção, a força de massas que essa massa consciente e organizada pode operar na história é um elemento objetivo, né? É o momento objetivo das condições subjetivas e o momento subjetivo das condições objetivas, é essa intersecção. Então, tudo isso para dizer que faz muito sentido na real, porque tipo, sem esse processo preparatório de elevação da organização e da consciência da classe, é impossível a realização do socialismo. Isso não depende só da maturidade econômica da sociedade, né? Depende também da maturidade política, organizativa e ideológica do proletariado. Saca? Então, não sei se eu respondi, mas acho que já falei demais sobre isso, né? E aí vou à última pergunta. Sobre a polêmica com o Proudhon. Cara, sobre a questão agrária, eu não sei se ele é o cerne da polêmica. Acho que é um dos debates, porque para o Proudhon, a reforma agrária parcelar, dividindo as terras entre pequenos produtores, e daí criando um banco popular cooperativo que dê crédito barato para esses pequenos produtores. Para o Proudhon, isso já sabe, socialismo, se é que se pode dizer assim. Então, tipo, passa pela questão agrária. Mas quem mais o Marx polemiza sobre a questão agrária é o Sismondi, porque daí é o cara que vai especialmente debater isso aplicado ao campo, né? O Proudhon está mais preocupado com os artesãos urbanos, é um representante mais né, dos pequenos e médios proprietários urbanos. Então, enfim, não acho que seja um pouco o cerne da treta do Marx com ele, ainda que passe um pouco sobre isso. Mas se quiser também comentar algum aspecto de alguma coisa que você viu, e acho que pode até acrescentar, e daí eu posso depois tentar pesquisar um pouco e trazer uma resposta mais robusta. Uma última pergunta mesmo, é sobre um espantalho que basicamente hoje se levanta muito, que é sobre Marx não debater a questão racial e como o debate até em cima também do sindicalismo inglês sobre os irlandeses ajuda a derrubar esse espantalho. Cara, é bem interessante, assim, porque do tipo, de fato, é isso, o Marx não tem uma reflexão subjetiva sobre o problema racial, né? Então, do tipo, tem muitos autores posteriores que se debruçam sobre isso, debatendo uma série de aspectos aprofundados. Mas o Marx tem alguns pontos importantes, assim. Primeiro ponto do debate sobre a questão racial, para o Marx está um pouco ligado também, fundamentalmente, ao debate sobre escravidão. Então, já no Miséria da Filosofia, em 1842, ele desce o sarrafo no Proudhon usando a categoria da escravidão, mostrando quão abominável ela é e usando ela como exemplo de absurdo. Já no Miséria da Filosofia, ele cita o Brasil, por exemplo, e o Suriname, e fala como a exploração do açúcar e a exploração dos negros que plantam ele aqui é um dos pontos de apoio de constituição no centro de um outro tipo de economia, de um trabalho mais livre, etc., né? Durante todo o período da Guerra Civil americana, o Marx intervém colocando e pontuando sobre a questão da necessidade de... Ele fala, o trabalho branco não pode ser livre onde o trabalho negro é marcado a ferro, né? Para ele, enquanto persistir de qualquer tipo de privilégio do trabalhador branco em detrimento da exploração aumentada do trabalhador negro, isso corrompe a consciência do trabalhador branco, né, por Marx.
no capítulo final do livro 1 do Capital, que é o assim chamado Acumulação Primitiva, como o Daniel está citando, ele retoma a mesma ideia do Miséria da Filosofia. Ele fala, a escravidão velada na Europa é sustentada pela escravidão escancarada nas colônias, né? Debate o papel dessa exploração, da dominação da África, etc., né? E, enfim, acho que um outro ponto também que vale a pena destacar é que ele se debruça também muito no debate sobre a questão irlandesa. Para ele, o problema racial também, né, envolve uma série de outras variáveis. O irlandês é o primeiro povo na história a ter uma caricatura num jornal pintando como um macaco, né? Antes disso se tornar chavão para os povos não brancos, o próprio irlandês era tratado na Europa como um não branco nesse sentido, né? Não à toa, uma das punições comuns por crime de vadiagem na Inglaterra era, como no caso do suplício dos escravos, marcar o vadio a ferro, etc. Então tem uma série de questões de mutilação do corpo, de violência na introdução do regime capitalista, que mesmo nos países centrais com povos brancos também foram aplicados, né? O que existe é óbvio num processo posterior, uma reorganização, né, dos privilégios que beneficia de novo esses trabalhadores, né? Aí óbvio tem várias contradições. Mas enfim, ou seja, não é um tema que estava secundário ou à margem ou à parte do Marx, inclusive porque o Marx, verdade seja dita, não era bem branco, né? O Marx, tanto que o apelido dele era o Mouro, né, em referência à pele dele, que era mais escura do que a média dos alemães, porque ele tinha família semita, né? Ele tinha família judaica, não sei bem da onde. Então, enfim, óbvio, não é o debate racial contemporâneo, não dialoga com várias das problemáticas posteriores, mas já começa a colocar os elementos fundamentais da autodeterminação dos povos, né? E se o Marx estabelece qualquer discrepância de nível de desenvolvimento técnico entre os povos, né? O Marx muito raramente extrapola isso para qualquer caracterização subjetiva, moral, de dizer que por isso o povo é mais atrasado moralmente ou culturalmente. Isso para o Marx não está em questão, né? O que está em questão são discrepâncias do desenvolvimento das forças produtivas e como isso se expressa na superestrutura, né? Não que um povo é mais propenso ao progresso, outro é mais propenso à selvageria. Esse tipo de caracterização essencializante racial não existe no Marx, né? Então, enfim, acho que tem muita coisa que vale a pena dar uma fuçada. Acho que esqueci o nome do cara que tem um livro sobre Marx e questão racial muito bom. Se eu lembrar, eu mando no grupo da célula. E aí, por fim, a pergunta do Luan aqui no chat: se a origem da família da propriedade privada do Estado é fácil de leitura para agora. Camarada, então, vou falar a verdade. Esse livro tem dois problemas. O primeiro problema é que tem um aspecto dele que é antropologicamente um pouco defasado, principalmente, que é a tal teoria do matriarcado primitivo. Isso aí hoje é uma parte das evidências antropológicas aponta para não ter existido, ter sido uma exceção onde houve, né? Não é uma regra geral e tal. Uma outra debilidade do livro é que ele é chato pra caramba, porque ele passa, sei lá, metade dele falando analisando a família ateniense, a família romana, a família do povo indo-americano não sei qual. Então, meio nesse debate sobre meio antropológico, meio histórico, tem coisas que não são tão interessantes. Mas vale a pena ler de todo modo, nem que seja assim, nessas partes, né, passando um pouco mais rápido, porque em especial o primeiro capítulo, que ele apresenta os aportes metodológicos, debate a questão da opressão da mulher, na origem da divisão do trabalho, e a conclusão, depois que amarra melhor isso, são essenciais, assim. Então vale a pena um pouco encarar a parte não tão legal do meio, porque senão também o raciocínio todo não faz tanto sentido, por mais que ela também seja antropologicamente um pouco defasada, né? A antropologia que o Engels está usando é a do Morgan, da primeira geração de antropólogos que deliberadamente eram levados para as colônias para estudar os povos, para entender a cultura deles, para facilitar a dominação inglesa nas colônias, sabe assim? Então também é um material enviesado, com problemas, né? Mas vale muito a pena ler. Assim, em especial esse começo incontornável aí.
Mas acho que é isso, então, camaradas. Agradecer aí a disposição de todas e todos que estão até essa hora aí. Para quem estiver assistindo depois também, deixa aí seu feedback, dá um salve, venha conhecer o PCB, venha conhecer a Corrente Sindical Unidade Classista, a União da Juventude Comunista e todos os nossos coletivos partidários. Valeu, tamo junto.